Fala galera, aqui mais uma vez o Wilker Costa com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E o assunto de hoje é plugins para o WordPress. Muitas pessoas entram em contato comigo aí diariamente querendo saber quais os plugins que eu utilizo nos meus projetos e quais aqueles plugins que não podem deixar de ser utilizados aí no dia a dia de quem cria blog ou sites para o WordPress, tá bom? Então eu resolvi abrir o meu painel administrativo do blog wilkercosta.net, que é um dos meus projetos principais aí, e aqui eu vou mostrar a listagem dos plugins que eu estou utilizando na data de hoje, exatamente no dia 3 de maio aí de 2017, tá bom? Possa ser que daqui para frente eu possa utilizar outros plugins e se for o caso eu venho aqui e atualizo esse vídeo para que vocês possam estar cientes dessas atualizações, tá bom? Então, você que me pediu a gravação desse vídeo, fique comigo até o final porque eu vou abrir agora aqui a listagem dos meus plugins, vou mostrar todos eles e falar algumas coisas interessantes acerca de cada um deles, tá bom? Então vamos lá, eu venho aqui na aba plugins, né, ó, plugins instalados. Muitas pessoas, quando estão iniciando no mercado, elas têm dúvidas, né, de quais plugins que são necessários, quais os plugins que não podem faltar em um blog WordPress, quais aqueles plugins que vão ajudar o trabalho, principalmente no mercado de afiliados, no mercado de marketing digital. Então, muitos plugins que estão aqui listados, eles têm algumas características em comum que de fato ajudam o empreendedor a colocar o seu blog de uma maneira bem linear, né, de uma maneira bem efetiva aí no ar. Então, muitas funções que esse blog aqui possui são em decorrência da utilização de alguns plugins que são de extrema importância para qualquer projeto que envolva a questão de ganhar dinheiro online, tá ok? Então vamos lá. O primeiro plugin aqui da listagem é o Akismet, né? Anti-spam, que é um plugin que todo mundo conhece. Se você não conhece ainda, você vai conhecer agora. É um plugin que é extremamente necessário para evitar spam no seu blog, né? Muitos comentários que as pessoas colocam nos seus artigos são spam. E o Akismet, ele faz uma filtragem que envolve a questão de pegar esses spam e colocar na lixeira de forma automática, sem que você precise ir lá naquela questão de esvaziar spam, analisar se é spam ou não. Então, ele já faz uma filtragem que vai poupar muito trabalho para ti na hora que você for analisar os comentários, tá bom? Então, esse é um dos plugins que eu considero obrigatório para todos vocês aí que querem entrar no mercado de marketing digital e utilizar o WordPress para isso, tá ok? É um plugin gratuito, você pode estar instalando ele aí sem problema nenhum e utilizá-lo da melhor forma. O Contact Form Set é um plugin para gerar formulários de contato, tá? Aqui no wilkercosta.net nós temos um menu aqui, contato, que quando você clica ele vai abrir um formulário para preenchimento de alguns dados e emissão de uma mensagem de fato que sirva para ter um suporte, digamos assim. Então, você vai ter o Contact Form Set justamente para criar esse formulário e disponibilizar para a tua audiência uma opção para que eles possam entrar em contato contigo. O Embed Code Generator é um plugin que basicamente ele gera um código de embed, tá? Geralmente eu utilizo ele para infográfico. No final de todos os meus infográficos no blog, eu tenho abaixo do mesmo uma caixa onde vai ter um código de embed, onde a pessoa, o usuário, o visitante, vai poder pegar aquele código e colar no blog dele para gerar aquele infográfico para a audiência dele. É como se fosse um código do YouTube, por exemplo, quando você vai embedar um vídeo numa página, por exemplo. Então o Embed Code Generator ele serve para isso, para você gerar um código no qual, quando você copia aquele código, ele vai gerar algum conteúdo ou alguma coisa que você definiu nos parâmetros do plugin, tá ok? O Google XML Sitemaps é basicamente para gerar os sitemaps do Google. É um outro plugin assim que eu considero obrigatório para qualquer empreendedor. Aí alguns podem falar o seguinte: o Yoast SEO ele já traz essa função de gerar sitemaps, beleza? Mas eu não recomendo você utilizar a função do Yoast SEO para gerar os sitemaps, porque de fato eu venho aí acompanhando e alguns dos meus clientes, alguns dos meus seguidores têm tido problemas com o Yoast SEO nessa questão de sitemaps. Por isso eu recomendo você desativar a opção do Yoast SEO e utilizar o Google XML Sitemaps, que é muito mais flexível e a questão de erros é mínima, tá bom? Então até agora nós temos aí ó, o Akismet, o Contact Form Set, o Embed Code Generator, o Google XML Sitemaps. Um plugin aqui que eu já venho utilizando aí, aliás, eu comecei a utilizar lá há um pouco tempo, é o Icegram, né? Pop-ups, opt-ins, CTAs e assim por diante. É um plugin que basicamente gera uma janelinha. Não sei se você já notou, mas quando você entra no meu blog, aqui no lado superior direito, abre uma notificaçãozinha informando o usuário que ele pode aproveitar a oportunidade de se inscrever no meu curso gratuito. É como se fosse uma notificação. O plugin que faz isso é o Icegram, tá? Você pode aí determinar
diversas notificações para a sua audiência e assim aproveitar-se da atenção que esta notificação fornece para capturar contatos para a sua lista ou capturar contatos para os seus cursos e assim por diante, tá? Então é um plugin gratuito, bem interessante e que eu estou utilizando até hoje justamente para me trazer alguns resultados bem interessantes aí ao longo do meu negócio. O Lazy Load é justamente para dar um efeito de fade quando você, por exemplo, clica no artigo e você tem naquele artigo algumas imagens, né? Aquelas imagens elas vão ter um efeito de fade, elas vão carregar de acordo com o scroll do mouse. Então eu gosto de utilizar esse plugin justamente para não sobrecarregar a questão da página, né? Quando a pessoa abre um artigo, por exemplo, ela tem essa opção. Tipo, quando ela vai rolando o mouse para baixo, a imagem ela vai carregando de acordo com o scroll do mouse, certo? Ela não carrega tudo de uma vez. E o Lazy Load é o responsável por esse efeito, tá bom? O nofollow for external link é justamente para colocar o rel nofollow em todos os links que você utilizar, links externos aí dentro dos seus artigos. Então, por padrão, ao utilizar esse plugin, todos os links que você direcionar, por exemplo, para os seus concorrentes, você vai linkar para um artigo interessante de um concorrente seu, ele já vai com o rel nofollow automaticamente, sem você precisar determinar isso lá na hora que você estiver criando o link, tá bom? É um plugin que também poupa um pouco de trabalho na hora que você estiver criando seus artigos ou suas páginas. O Q2W3 Fixed Widget é justamente para fixar alguma sidebar, né? Por exemplo, aqui você tem a sidebar e se você quiser, por exemplo, fixar esse box aqui, você usa aquele plugin, certo? Você usa aquele plugin e ele vai fixar esse box aqui para você. Então, é um plugin que serve basicamente para isso, para fixar o widget que você escolher, certo? Na sidebar. O Relink é um plugin bem interessante também para quem trabalha com marketing de afiliados, ou seja, você vai poder customizar o link de afiliado que você gera na plataforma de afiliação como Hotmart, Monetize ou Eduz e deixar ele um pouco mais amigável, ou seja, você pega lá o link do Hotmart, você coloca na ferramenta, no plugin e ele automaticamente vai gerar uma outra URL um pouco mais amigável, né? Justamente para trazer para o usuário não a opção, digamos assim, para o usuário ele não ficar inteirado de que aquilo é um link de afiliado, mas ele vai ter um link mais amigável para ele poder clicar e assim ter acesso à informação que aquele link dispõe, tá bom? Então você vai poder criar links personalizados e redirecionar esses links de acordo com o link que você pegou de alguma determinada ferramenta, tá? É um redirecionador de links, tá bom? O Squeeze WP, né? Que é um plugin criado aí pelo Jair Rebelo. É um plugin que é gratuito, tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu utilizo ele também para criar as minhas páginas de captura. Com alguns poucos cliques, ele já cria a tua página de captura, página de confirmação, página de webinário. Então, é um plugin que também poupa muito trabalho para quem deseja criar suas páginas de captura. Eu vou deixar até o link dele aqui na descrição para que você tome nota da existência do mesmo e possa baixar para testar no seu projeto. Muitas pessoas têm essa dificuldade no início na questão de criar páginas de captura, né? E poucas delas sabem que existe um plugin que fortalece a questão da facilidade de configuração. E esse plugin é o Squeeze WP, tá bom? Vou deixar o link na descrição aqui, cabe a você clicar e conhecer a ferramenta. Eu utilizo mesmo há bastante tempo e até hoje ainda é uma mão na roda, porque de fato facilita bastante o processo de criação de páginas. Nós temos aqui o Subscribe to Comments, que é basicamente a opção de você... Eu vou entrar aqui no artigo só para mostrar como é que funciona mesmo. Vou entrar nesse aqui. O empreendedor digital pode ser MEI. Ele dá a possibilidade de a pessoa, quando for realizar um comentário no seu artigo, ela se inscrever, né? Se inscrever para receber as possíveis respostas daquele artigo, tá bom? Por exemplo, ó, aqui nesse nosso artigo, se eu for até o final do mesmo, eu tenho que... É porque não vai aparecer para mim porque eu estou logado como administrador, mas faça um teste, se direcione ao final de algum artigo meu aí e vejam que vai ter um boxzinho de inscrição para que a pessoa possa se inscrever para receber os novos comentários ou as respostas daquele comentário que ele postou. E o plugin responsável por isso é justamente esse que eu mostrei aqui, né? Além de você
fazer com que a pessoa se inscreva em uma lista que você pode estar utilizando depois, ela vai poder sempre voltar no seu blog caso aquele conteúdo receba um novo comentário. Então a pessoa, aquele conteúdo que deixou um comentário recebeu um novo comentário, então que ir lá ver o que foi postado, se é alguma resposta para o meu comentário ou vice-versa. Então sempre, esse plugin vai fortalecer sempre a volta do usuário que uma vez comentou lá no seu blog, tá bom? É muito poderoso esse plugin e é gratuito também. O Thrive Leads é um plugin que eu estou utilizando há pouco tempo, certo? É um plugin excepcional, eu até estou gravando aí um mini curso acerca da utilização do mesmo. É um plugin que gera pop-ups de uma forma muito fácil, certo? Ele gera box de captura de 2 etapas, ou seja, de 2 etapas funciona da seguinte forma. Por exemplo, você coloca um link durante o artigo, algum artigo do seu blog, quando a pessoa clica naquele link, ela vai abrir um pop-up para colocar um e-mail. Esse é o box de captura de 2 etapas, certo? Então, com o Thrive Leads, você vai ter inúmeras possibilidades de capturar contatos para a sua lista. E eu vou deixar o link de um artigo que eu queria falar sobre o mesmo aqui na descrição também, para que você conheça esse plugin mais a fundo. É um plugin que não é gratuito, mas vale muito a pena você adquiri-lo, porque você vai potencializar e aumentar de uma forma exponencial o número de contatos da sua lista de e-mail marketing, tá bom? O Tiny MCE avançado, ele basicamente serve para dar um upgrade, dar um up aí no editor de texto do WordPress. Quando você instala o WordPress pela primeira vez, o editor de artigos e de páginas é muito simples. Quando você instala esse plugin, você tem como se você implantasse o Word do pacote Office dentro do WordPress. Você vai ter inúmeras possibilidades no próprio editor de texto do WordPress, tá bom? Então, serve basicamente para dar um up, dar um upgrade aí no editor de textos. Esse outro plugin aqui, o Adget Logic, é justamente para você controlar a aparição de determinados widgets aqui na sidebar. Você pode determinar, esse widget aqui ele só vai aparecer na categoria tráfego, por exemplo, ou ele vai aparecer só na categoria dinheiro. Então você pode determinar através desse plugin aqui essas regrinhas, determinar quais widgets podem ou não aparecer em determinadas categorias, em determinadas páginas, em determinados artigos e assim por diante, tá? Também é um plugin bastante poderoso e gratuito. O WordFence Security é um plugin que eu utilizo para questão de segurança do meu blog, Ele bloqueia tentativas de acesso no qual a pessoa tenta, por brute força bruta, tentar quebrar sua senha de administrador. Ele bloqueia o IP, a pessoa não tem mais como fazer isso. Ele te avisa se alguém está tentando invadir o teu site. Ele é um plugin um pouco complexo de se configurar porque possui muitas opções. Inclusive ele possui uma versão premium que traz muito mais recursos para a segurança do teu blog, do teu site em WordPress. Recomendo a utilização do mesmo. Você vai ter um projeto um pouco mais seguro, certo? E vai se avisar toda a vida quando alguém te tentar invadir o seu projeto. O WordPress Popular Posts, basicamente ele vai determinar os artigos mais populares do teu blog. É o que eu faço aqui, é o plugin que eu utilizo aqui na sidebar, nessa parte aqui, os artigos populares, Ele faz aí uma filtragem dos artigos que estão sendo mais visitados de acordo com o período de tempo que eu determinei no plugin, e você vai poder verificar quais artigos estão trazendo mais tráfego, e a partir dessas informações você pode bolar algumas estratégias aí para poder converter melhor esses visitantes, tá bom? Então é um plugin gratuito e bem eficiente também. O WP Hide Post é justamente outro plugin que você pode utilizar-se para poder, por exemplo, ocultar um artigo da homepage, ocultar uma determinada categoria, ocultar um artigo em determinada categoria. Você vai poder esconder as coisas. Se tem aquele artigo que você não quer mais que as pessoas visualizem quando estiverem visitando o seu blog, você pode utilizar o WP Hide Post, que ele vai fazer esse trabalho para você. O WP Smush, como o próprio nome já diz, ele reduz os tamanhos de arquivos de imagem, melhora a performance e o SEO utilizando a API gratuita do WP MooDev do WordPress, tá? Então, basicamente, toda vez que você subir uma imagem para o WordPress, ele vai passar pelo WP Smush e ele vai fazer com que aquela imagem seja otimizada e não consuma tanto, digamos assim, tantos recursos do servidor que o WordPress está utilizando, tá? Então ele basicamente é muito bom também, porque ele reduz muito a questão da carga de trabalho que o servidor vai ter que ter para poder renderizar aquela imagem, tá bom? O WP Supercache é um plugin que eu estou utilizando
agora, né, recentemente, porque eu utilizava o W3 Total Cache. Esse plugin W3 Total Cache, ele apresentou alguns problemas depois de algumas devidas atualizações. Eu resolvi eliminar ele dos meus projetos devido a essas dores de cabeça e coloquei o WP Super Cache, um plugin super fácil de configurar que faz o mesmo trabalho do W3 Total Cache. Então, basicamente é um plugin de cache. Aqui eu não preciso me alongar muito, porque de fato eu acho que vocês sabem o que é um plugin de cache e para que ele serve, beleza? O WP Optimize é justamente para otimizar o seu banco de dados, as tabelas que o seu WordPress está utilizando. Por exemplo, você foi criar um artigo e desse artigo você gerou 30 revisões, né, 30 rascunhos, vamos dizer assim. O WP Optimize, depois que você publicou aquele artigo, ele vai lá e limpa, né, esses rascunhos, essas revisões que você fez aí no seu artigo. Tá? Então, além disso, ele pode também otimizar o seu banco de dados e eliminar características que não estão sendo utilizadas e que estão consumindo aí espaço dentro da sua base de dados, tá bom? É um plugin bastante eficiente também e gratuito. O WP Post Ratings é um plugin que gera aquelas estrelinhas de avaliação no final dos artigos, né? Não sei se você já notou, mas em alguns artigos do meu blog, no final do mesmo, tem lá um sistema de avaliação, onde a pessoa vai poder avaliar, né, o meu artigo de acordo com as estrelinhas que ele vai escolher, determinar a quantidade, e lá, quando aparecer na pesquisa do Google, aquelas mesmas estrelas vão aparecer quando você estiver buscando determinado artigo, tá? Vamos ver se eu consigo passar para vocês aqui um exemplo de como é que funciona esse plugin. Marketing Boss Academy. Pronto, está aqui um artigo meu sobre o produto Marketing Boss Academy do Vicente Sampaio, e aqui eu tenho, ó, as estrelinhas de avaliação. Quem fez esse trabalho aqui foi justamente esse plugin, o WP Post Ratings, né? Quando você coloca ele lá no final do seu artigo, você configura ele da melhor forma, ele vai aparecer esse sistema de avaliações. E esse segundo plugin aqui, o WP Post Rating Sheet, é justamente para você não esperar os usuários realizarem a votação do seu artigo. Você, através de um pequeno sheet, né, um pequeno macete, você vai conseguir determinar votações, né, a quantidade X de votações para aquele determinado artigo. Em alguns artigos eu fiz isso, como por exemplo esse, né, ó, eu coloquei lá o sistema de avaliação e coloquei 5 votos através desse segundo plugin aqui. E aí, quando foi renderizado no Google, ele aparece da forma que foi determinada, tá? Se você notar, essas estrelinhas chamam a atenção e aumentam o CTR do seu artigo, tá ok? O Yoast SEO é um plugin famoso, bastante conhecido aí pela galera que trabalha com SEO. É um plugin que tem uma versão gratuita que é bastante eficiente e uma versão paga que é muito mais completa. É obrigatório, assim, digamos, não é, aliás, não vou dizer que é obrigatório, mas é extremamente necessário você ter pelo menos um plugin de SEO para facilitar a tua vida no que tange a otimização. E o Yoast SEO é um dos mais recomendados na comunidade justamente por trazer essa facilidade de configuração, tá ok? Então, eu não vou me alongar, mas é um plugin que você deve ter no seu projeto para poder facilitar a questão da otimização do seu blog, do seu site, dos seus artigos e das páginas também. E o último plugin que eu estou utilizando, totalizando assim um total de 24, é o Épico, né, que é o plugin que veio integrado junto ao template Épico que eu utilizo aí. Então, quando eu adquiri o Épico, veio o template e veio um plugin que basicamente serve para poder colocar os WADGs que a gente vai utilizar também, né? A questão de captura e por aí vai. Então, o Épico é um plugin pago que vem acoplado ao template Épico quando você faz a sua aquisição, tá? Então, pessoal, esses são os plugins que eu estou utilizando no dia de hoje aqui no meu blog, certo? No wilkecosta.net. São plugins que, de fato, me ajudam bastante no meu dia a dia de trabalho. E lembrando, possa ser que daqui a uma semana ou daqui a um mês eu possa estar utilizando outros plugins. Eu sou o tipo de cara que sempre estou testando novas ferramentas para o meu negócio a fim de realmente trazer novidades para a minha audiência, tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, daqui a um mês ou 2 meses utilizando algum outro plugin, eu posso gravar um novo vídeo e também mostrar a utilização desses plugins para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações aí através do sininho. Não perca as novidades que estão por vir, porque tem muita coisa boa ainda que eu estou aí planejando para trazer para vocês, certo? No mais, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário que eu estou aqui estarei respondendo aqui um por um para poder ajudar vocês no que for possível. E no mais, eu deixo um forte abraço, sucesso e até a próxima.